Hoje surgiu uma discussão interessante com o João, do JF, no VHF, para estender um pouco o conceito daquilo que já foi tratado anteriormente em casamento de impedância de antena, né, que é usar a linha de transmissão para fazer a transformação de impedância. A gente já viu que linhas de meio comprimento de onda, elas refletem a impedância, repetem a impedância a cada meio comprimento de onda. Linhas de 1/4 de comprimento de onda tem uma função que a gente conhece como transformador de impedância, tem lá uma relação para fazer isso e tal. Agora a questão que foi levantada é como é que fica a impedância ao longo de uma linha. Em vez de você imaginar pontos específicos, pontos característicos a cada comprimento de onda, 1/4 comprimento de onda, meio, a qualquer trecho ao longo da linha, como é que fica essa impedância. Se eu quiser pegar uma impedância específica ali, um comprimento específico, como é que acontece essa transformação. Então vamos dar uma olhada. Um exemplo básico que é o nosso sonho de consumo, né? É ter uma linha de transmissão bem casadinha. Linha de 50 ohms, terminada com uma anteninha de 50 ohms, bem calibrada. Ao se aplicar uma potência eficaz, ou RMS, de 100 watts, uma potência média de 100 watts na entrada, ela vai desenvolver uma tensão de pico de 100 volts, 200 volts pico a pico, e por causa disso, já que estamos em cima de 50 ohms, a corrente que vai circular vai ser de 2 amperes de pico. Que a ideia de chamar a atenção aqui é que a distribuição de tensão e a distribuição de corrente sobre a linha ela é constante. A linha está casada. E a impedância, portanto, é constante ao longo da linha. Esse é o nosso sonho de consumo. Agora, qual é a relação que associa a impedância de saída, que aqui a gente chama de ZL, impedância da carga, load, com a impedância característica Z0 da linha, impedância de entrada. Essa relação trigonométrica aqui é uma relação trigonométrica complexa. O numerador e o denominador possuem termos reais e termos imaginários, ou termos resistivos e termos reativos, capacitivos e indutivos. Vamos trabalhar com essa de cima aqui, com cossenos e senos. É a mesma coisa que trabalhar com a de baixo com tangente, mas fica um pouco mais fácil de montar o raciocínio, tá? Os casos específicos são esses, né? Se o comprimento de onda elétrico da linha, do cabo, for meio comprimento de onda, então eu substituo aquele beta-L, o beta é 2 vezes π radianos, é um ângulo em radianos, dividido pelo comprimento de onda, multiplicado pelo comprimento elétrico do cabo, o L. Comprimento elétrico, lembrando, é o comprimento físico, multiplicado pelo fator de velocidade que o fabricante oferece. Então, a velocidade de propagação da onda eletromagnética dentro do cabo sempre vai ser menor do que a velocidade da luz, e, portanto, eu tenho que encurtar o cabo para ajustá-lo à velocidade de propagação indicada pelo fabricante. Então, para meio comprimento de onda, o beta é sempre 2π dividido pelo comprimento de onda que está sendo usado. Não interessa qual é para mim, porque eu vou multiplicar por este meio comprimento de onda. Isso vai sobrar um π aqui, né? Lambda corta, 2 com 2 corta, sobra o π. A gente calcula o cosseno de π e o seno de π, que dá menos 1 e 0, aplica na relação. E ao fazer essa álgebra aqui, a gente chega à conclusão que a impedância de entrada vai ser igual à impedância de saída, que é o que acontece, né? A cada meio comprimento de onda, a impedância se reflete. Está aqui o desenho para mostrar isso. Se for 1/4 de comprimento de onda, que é o tal do transformador, então nós vamos pegar o beta, 2π sobre lambda, multiplicar por lambda sobre 4, lambda corta, o 2 corta, fica 2 embaixo, π sobre 2 radianos por segundo, perdão, π sobre 2 radianos, que corresponde a 90 graus. Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π é 1. A gente coloca esses valores aqui, ZL multiplica por 0, Z0 multiplica por 0, some esses dois termos, sobra Z0 e ZL multiplicando por 1. JJ corta,
Então vai ficar o Z0 que está do lado de fora, multiplicando pelo Z0 que está do lado de dentro, vai dar Z0 ao quadrado, dividido por ZL. Essa é a equação do transformador de 1/4 de onda. A impedância de saída é o quadrado da impedância característica, dividido pela impedância da terminação. É o transformador de 1/4 de onda. Muito bem. Se a impedância da carga for a impedância característica da linha, a gente está numa situação de linha casada. Aí é só substituir, que vai ficar tudo igual, né? Onde tinha ZL vai ficar Z0, os termos vão ficar iguais, portanto, isso daqui dá 1, a impedância de entrada igual à impedância de saída quando a linha está perfeitamente casada. Perfeito. Algebricamente falando, é isso que a gente tem. Agora, o negócio é, vamos fazer conta? Então, vamos para o Excel, maquininha fabulosa de fazer cálculo. Impedância de característica da linha, pus numa célula aqui, os 75 ohms para começar a brincar. Impedância característica da terminação, 50 ohms. O beta é o 2π sobre lambda. Que lambda? O lambda depois na frequência da repetidora. 223.94, a repetidora de 220 lá de Americana. Para ter um lambda, porque ele não vai ser usado na conta. O lambda lá dá 1,34 metros. E o fator de velocidade 0,66. Aqui nessa coluna da esquerda está o comprimento elétrico da linha, do cabo, em comprimentos de onda, em décimos e centésimos de comprimento de onda. Então, de 0, quer dizer, não existe cabo nenhum, passa por 1/4 de comprimento de onda, meio comprimento de onda, 3/4 e 1 comprimento de onda. Só para ter uma ideia física, isso não está sendo usado na conta, o comprimento elétrico em metros está aqui. Tá? Então veja, um comprimento de onda aqui corresponde a 1,34 metros, quando multiplicado por 0,66, um suposto fator de velocidade, nós vamos ter 88,4 centímetros físicos, só para dar uma ideia do que a gente está fazendo. A ideia é multiplicar o beta, que já foi calculado, que é o 2π, né? Aqui, ó, 2 vezes π, 2π que multiplica a fração do comprimento de onda, o lambda sobre 2, lambda sobre 4 e tal, que está aqui nessa outra coluna, que é a coluna A. Então, essa coluna aqui, ela já dá o beta-L, né? O beta-L é o termo interno do cosseno e do seno que vocês estão vendo aqui na equação. Então dá para calcular o cosseno de beta-L, que é um dos termos que eu vou precisar, o seno de beta-L, e com isso eu consigo calcular o numerador e o denominador dessa expressão. O numerador e o denominador dessa expressão tem uma parte real e uma parte imaginária, uma parte real e uma parte imaginária. Então está aqui a calculeira da parte real ou parte resistiva, né, desse termo, e a parte imaginária ou a parte reativa do numerador. E no denominador a mesma coisa. Se eu tenho o numerador e o denominador, agora eu tenho que dividir dois números complexos. Não é fácil, né? É fácil, não é assim trivial, mas é fácil. Como é que a gente faz? A gente tem que multiplicar os dois termos em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. O conjugado vai ser Z0 cosseno beta-L menos JZL seno de beta-L. Esse é o conjugado do denominador. Então a gente multiplica em cima e embaixo e aparece então a impedância normalizada. Por que ela é normalizada? Ela ainda não foi multiplicada pela impedância característica da linha, que é o Z0. Então, essa impedância aqui está relativa a uma linha de transmissão normalizada de 1 ohm. 1 ohm. Então, aqui os valores da parte real e da parte imaginária, se a linha fosse de 1 ohm, que é o que tem entre parênteses aqui. Daí eu multiplico pelos 50 ohms, que é a impedância da linha. Tá? Essa multiplicação está aqui. Então a impedância complexa, que tem uma parte real e uma parte imaginária, ela aparece aqui. E o módulo da impedância está na última coluna. O módulo da impedância é a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real
e da parte imaginária. Então dá para perceber que uma linha descasada, né? A linha aqui tem 75 ohms e a terminação 50, tem um descasamento de impedância, ela é puramente resistiva, 50 ohms, 112,5 ohms, 50, 112, 50, com zero na parte reativa, quando ela está em múltiplos de 1/4 de onda. Na parte intermediária, ela tem uma parte, aqui por exemplo, olha, uma parte indutiva, no primeiro 1/4 de comprimento de onda, no segundo 1/4 comprimento de onda ela é capacitiva, tem uma reatância negativa, aqui ela é indutiva de novo e depois capacitiva de novo. Isto porque ela está descasada. E o módulo está aqui. Então dá para perceber nesse gráfico que ao longo da linha, entre zero de comprimento, não existe linha, até um comprimento de onda elétrico, que seria esses 88,4 centímetros, a impedância dela sai de 50 ohms, do zero, vai subindo até 112,5 ohms, depois ela decai de novo, 50 ohms, meio comprimento de onda. Ela reflete a impedância de saída, o ZL, que é de 50 ohms. Depois vai para 112, depois cai de novo para 50 e assim continua se o comprimento for maior do que esse. Tá? Uma curiosidade aqui, por exemplo, vamos casar essa linha? Em vez de usar um cabo de 75 ohms para uma terminação de 50, vamos colocar o nosso cabo de 50 ohms. Olha o que acontece. Casei. A linha ficou perfeitamente casada. Veja que ela só tem parte real, parte reativa, resistiva de 50 ohms, não tem nenhuma reatância associada a essa linha, e o módulo dela é 50 ohms o tempo todo, para qualquer comprimento. A linha está casada, que foi a afirmação que nós fizemos lá no começo. Tá? O exemplo que nós estávamos trabalhando naquele momento ali na conversa do rádio, me fez, eu fiz a continha lá, né? Porque havia uma afirmação de que a linha estava terminada em 50 ohms e que a 1/4 de comprimento de onda ela estava oferecendo 200 ohms de impedância. Eu disse, então essa linha tem que ser alguma coisa até diferente de 75. E daí fiz a conta na hora e descobri que era uma linha de 100 ohms. Para dar certo, né? Para dar certo aquela afirmação, a linha tinha que ter uma impedância característica, o cabo teria que ter uma impedância característica de 100 ohms, para que a 1/4 do comprimento de onda ele chegasse a 200 ohms. Depois, em meio comprimento de onda, volta a 50 ohms, depois 200 e assim por diante. E existia uma outra afirmação, que a 1/8 de comprimento de onda, a impedância seria de aproximadamente 40 ohms, se não me engano. Aqui nós não temos 1/8. 1/8 teria que fazer uma resolução maior, né? Mas eu posso forçar uma célula, essa aqui por exemplo, para 0,125, que é 1/8 do comprimento de onda, né? Vou aumentar aqui uma casa nela. Vai dar 100 ohms. Então, a 1/8 de comprimento de onda, essa suposta linha de 100 ohms apresentará na entrada 100 ohms. A 1/4, 200 ohms. Está aqui, ó, a 1/4, 200 ohms. A 1/8, 100 ohms. Isso não é regrinha de 3, não, hein? Isso aqui foi casualmente, deu certo aqui por causa da relação de impedância entre impedância de terminação de 50 e impedância da linha de 100. Tá ok? Então, é essa a brincadeira. Lembrando que quando nós fizemos casamento de impedância da antena, a gente usava 75 ohms, 1/4 de onda. Com 1/4 de onda, a impedância depois de 1/4 de onda chegava a 112,5 ohms, né, como estava aqui, quer dizer, os 50 ohms da antena era levado a 112,5. A gente fazia associação em paralelo de duas, então o paralelo divide pela metade, 112,5 dividido por 2, para 56,25. Daí eu colocava essa impedância de novo em mais um trecho de 1/4 de onda de 75. Então põe lá uma terminação de 56,25, a linha de 75.
fazendo a conta, 1/4 de onda depois estava em 100 ohms. Então saía de 2 antenas, ia a 112, colocava em paralelo 4 antenas, né? Caía para 56,25. Aí eu colocava mais um trecho de 1/4 de onda para somar de novo essas duas e dar 100 ohms, colocava em paralelo, daria então 50 ohms. Essa é a nossa diversão aqui para encontrar a impedância ao longo da linha e não para um dado comprimento meio arredondado, né? Meio comprimento de onda, 1/4, seja lá como for. Como é que fica a impedância ao longo dela? Daí daria para calcular com essa planilha você calcula qualquer impedância aí no meio do caminho e o módulo dessa impedância, né? Como é que ela funciona. Ok? Era isso que nós tínhamos para hoje. Daí nós vamos voltar a conversar sobre os nossos dipolos. Vamos começar a brincar um pouquinho com o dipolo no simulador para tirar algumas conclusões e a partir dele fazer antenas mais inteligentes, como as IAGs, 2, 3, 4, 5, 10 elementos, as log periódicas e tal, porque o dipolo é a fonte de tudo, né? Mas foi bom fazer esse tipo de calculadora e mantê-la guardada aqui para as próximas edições. Até a próxima.